cura divina para hoje. O Evangelho completo de Jesus Cristo consiste em 3 importantes aspectos. Primeiro, a salvação dos pecadores. Segundo, a cura das enfermidades. Terceiro, a libertação dos oprimidos. Vejamos 3 importantes passos para recebermos a cura divina em nossos corpos. Primeiro, crer em Deus de todo o seu coração. Segundo, agradecer a Deus a sua cura. Terceiro, crer que Deus fará o que prometeu. Disse Deus, ou Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Jesus curou todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Jesus nunca muda. Hebreus 13, verso 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Encha o seu coração destas santas escrituras, porque elas prosperarão naquilo para o qual o Senhor as envia hoje. Isaías 55, 10 e 11. Estudo bíblico. O que as Sagradas Escrituras revelam sobre a cura divina. Não sendo este estudo exaustivo, é contudo uma contribuição suficiente para recebermos de Deus a cura das enfermidades pela fé. Este vídeo é a parte número 2. Glória a Deus, aleluia. Estamos na presença do Senhor mais uma vez e queremos exaltar o seu santo e bendito nome. Amém. Porque o nome do Senhor é maravilhoso. Amém. Aleluia. Ele é Deus forte, Deus bendito, aleluia, eternamente. O Pai da eternidade, o Senhor dos senhores, o nosso bendito Salvador. Amém. A Ele rendemos o louvor e a adoração. Amém. E queremos lhe dizer, querido amigo, querido irmão, que o Senhor continua a ser bom, como Amém, dizem os americanos, all the time. Amém. Todos os dias, a toda a hora, os seus ouvidos estão alertos, Amém, aleluia, ao nosso clamor, aleluia. O Senhor é muito, muito bom. Amém. E quer abençoá-lo, e quer ajudá-lo, e quer, aleluia, curá-lo. Glória ao nome Amém do Senhor. Bendito seja Deus. Vamos orar para que esta mensagem seja de grande glória para o nome do Senhor. Amém. A sua alma e o seu corpo sejam abençoados, aleluia. E o servo de Deus, também ao ministrar a sua santa palavra, seja iluminado, seja abençoado. Glória ao nome do Senhor. Ó Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em Tua presença que nós estamos. E como diz a Tua santa palavra, na Tua presença há bondade, há alegria, há gozo perpétuo, Senhor. Meu Deus, já aqui nesta terra nós podemos desfrutar das maravilhosas bênçãos que o Senhor tem para o seu povo. E um dia vamos desfrutar na eternidade com o nosso Paizinho querido, aleluia. Senhor, abençoa aqueles que nos veem e ouvem. Amém. Senhor, anima, Senhor, os desencorajados, encoraja, ó Senhor. Ó Senhor, liberta os oprimidos, Senhor. Amém. Cura os enfermos, Senhor. Amém. Dá vitória, Senhor, ao teu povo. Amém. Abençoa, Senhor, aleluia, com o teu grande poder, meu Senhor. Aqueles que nos vão ver pelas primeiras vezes, Senhor. Ó Deus, que eles possam ser alertados, Senhor. Amém. Aleluia, para o teu grande e poderoso nome, para louvar e bendizer o teu nome, Senhor, para aceitar a tua santa palavra, Senhor, e engrandecer o teu nome, porque tu estás à espera de cada um, Senhor, aleluia, que se renda a ti, que coloca as suas vidas nas tuas mãos, porque tu és o Senhor que nos
proteges, que nos ajudas, aleluia, e que nos abençoas. Nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. De novo no vosso lar, fala-vos o pastor Adelino de Souza, do estado de Norte Carolina, da Portuguese Pentecostal Ministries. Nós queremos saudá-lo em nome de Jesus e dar a glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória a Deus Espírito Santo, exaltando a majestade divina que é o único Deus verdadeiro. E o Senhor nos tem encarregado de, neste tempo presente também, no meio daqueles que falam a nossa língua, de proclamar o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1, verso 16. E hoje, como sempre, é mais um dia de boas novas, porque vamos anunciar o noticiário do céu. E assim como temos vindo a anunciar e a ministrar, nós vamos falar pela segunda vez para a audiência do YouTube este assunto do estudo bíblico sobre a cura divina. Este é a continuação do estudo, a parte número 2. Estejam atentos ao que diz a Santa Escritura, porque a Escritura não volta para o Senhor vazia. Antes fará prosperar para aquilo para que o Senhor envia hoje. E nós queremos que Jesus nunca muda. E a minha esposa já orou pelos enfermos, mas no final, se Deus assim permitir, conforme diz a palavra de Deus, orai uns pelos outros para que sareis. E nós colocaremos as nossas mãos. E vós aí que estáis doentes, se for o caso de alguém estar doente, coloque suas mãos sobre as minhas mãos no seu ecrã, do seu computador ou onde quer que seja. Coloque as suas mãos sobre as minhas mãos, porque ainda que estamos longe, estamos muito perto de vós, estamos dentro de vossa casa, ou no vosso carro, ou em qualquer lado. De maneira que, tome atenção, o Senhor disse, orai uns pelos outros para que sareis. E neste tempo presente dessa situação pandémica no mundo, que afeta tanta gente, tanto milhar, tantas centenas de milhares, tanto morto, Deus ainda está no controle, ainda está ouvindo a oração daqueles que lhe clamam, orai uns pelos outros para que sareis. E nós vamos ler a mensagem do Senhor, apenas os últimos versos de Êxodo 15, verso 26. As últimas palavras de Êxodo 15, verso 26, diz, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Ao iniciarmos esta segunda parte do estudo bíblico sobre a cura divina, nós vamos ler as mesmas palavras que eu li na primeira parte, que são de grande importância para este assunto. Essas passagens bíblicas encontram-se em Provérbios 3, 1 e 2 e 8, que afirma, filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarda os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz, portanto, prolongação de vida. No verso 8 diz, isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Também em Provérbios 4, verso 20 ao verso 22, diz, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Podemos dizer amém. Então, o que é que diz a Sagrada Escritura? A Sagrada Escritura ensina-nos a olhar para a Palavra de Deus. Deus, diz a Bíblia, é impossível que minta. Vumba, alaya maranga sabaria. Aquilo que Deus fala e promete, se andarmos de acordo com a sua palavra, Funga, Alia Murabá, Deus
fará aquilo que diz quando nós, como filhos de Deus, clamamos ao Pai. Neste estudo sobre a cura divina, e no meio desta pandemia que atualmente ainda existe no mundo no mês de outubro de 2020, tomemos a decisão, se for o caso de estarmos doentes e de qualquer enfermidade, de atentar para aquilo que o Senhor fala, porque o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara, e para Deus não há nem distâncias nem impossíveis. E eu creio que neste estudo nós vamos inserir nele o problema do patriarca Job. Nós estamos falando acerca das causas da morte e causas de doenças que afetam a humanidade e também muitos servos de Deus. Já falámos muito sobre o assunto e vamos continuar. Visto que vivemos de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme diz em Deuteronômio 8:3 e Mateus 4:4, então eu não vejo mal nenhum em que possamos estudar também um pouco sobre a vida de Job, deste grande homem de Deus que existiu no passado, no Oriente, e compreender que, ainda que vivemos no Novo Testamento, poderão haver situações idênticas àquilo que aconteceu a este grande patriarca de Deus e pode acontecer ainda nos nossos dias. Primeiro, pergunto quem era este grande homem, este patriarca Job. Segundo, o que é que lhe aconteceu? Terceiro, quem permitiu a sua tragédia? E em quarto lugar, qual a razão ou causa das tragédias e doença? O assunto é de veras muito importante, porque há alturas na nossa vida que não compreendemos muitas coisas que atingem os servos de Deus, nem os seus propósitos. Nós vamos ler em Job, capítulo 1, verso 1 ao verso 11, que diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Job, e este era homem sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Se aqui parássemos, teríamos muito que falar sobre estas 4 coisas que existiam na vida de Job, mas não é esse o nosso caso hoje. E nasceram 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu que, pois que, tendo decorrido o turno dos dias dos seus banquetes, enviava Job e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Job: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus. No seu coração assim fazia Job continuamente. Este tratava dos seus filhos. Louvado seja Deus. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu e disse de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Job, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura temes Jó a Deus de balde? Porventura não o cercastes de bens a ele e à sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoastes, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema na tua face. E o verso 12 diz: e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão.
somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Será que Job saberia aquilo que se estava passando no céu? Entre os anjos, os filhos de Deus e Satanás que vem no meio deles? Certamente que não. Uma coisa é verdade, está escrito que era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Era um homem sem igual no Oriente. Esta leitura revela bem o caráter deste homem de Deus, também a sua abastança, a sua posição, a sua família, temente a Deus. E, além de tudo, o mais importante nesta leitura é que o próprio Deus deu testemunho deste homem ao próprio diabo acerca da sua fé e da sua conduta moral e espiritual irrepreensível na educação dos seus filhos. Nada havia de mal neste homem de Deus. Este testemunho é o maior galardão que jamais alguém pode receber de Deus. Era sincero, reto e temente a Deus e desviava-se de mal. E por vezes eu pergunto nas minhas meditações, será que Deus poderá dizer o mesmo de mim e de ti? O facto é que no verso 8 o Senhor disse ao diabo que não havia na terra homem semelhante a Job. Então o que é que estava mal neste homem para sofrer tão grande calamidade nas suas possessões, seus empregados, sua família e sua saúde? Mas o facto aconteceu. E nada de errado havia neste servo de Deus. Em continuação da leitura de Job, no capítulo 1, encontra-se a grande tragédia na vida deste homem. Diz a palavra de Deus que vieram os sabeus e roubaram-lhe os bois e mataram os empregados. Verso 13 ao verso 15. Isto era a obra de Satanás. Deus tinha dado permissão a Satanás, simplesmente não lhe podia tirar a vida. Segundo, veio fogo dos céus e queimou as ovelhas e os moços. Verso 16. Terceiro, os caldeus roubaram-lhe os camelos e mataram os criados. Verso 17. Em quarto lugar, um grande vento, um ciclone, destruiu a casa onde estavam os seus filhos e morreram todos. Versos 8 e versos 19. Algum dia este homem fez alguma coisa de errado para sofrer tal castigo? Lembre-se disto, há muitas coisas, como vimos na vida deste homem, que Deus pode permitir, porque Satanás ainda é o acusador dos irmãos diante de Deus, ainda nestes dias, até ao capítulo 12 do livro do Apocalipse. Mas em Job nada havia de errado para sofrer tão grandes calamidades. Foram até os próprios filhos, criados, foi tudo quanto tinha. Satanás destruiu tudo. Jesus falou deste Satanás, dizendo que ele veio para matar, destruir e roubar. Hoje, como ontem, é da mesma forma. Agora, com tal tragédia na sua vida, na vida deste homem, este grande e próspero labrador do Médio Oriente, este grande servo de Deus ficou atônito e foi orar a Deus uma curta oração dizendo: "No saí do ventre da minha mãe e não tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o nome do Senhor." Verso 21. Nem sequer tinha uma palavra além desta para orar a Deus. Ficou atônito. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja Deus. Pergunto, qual o pecado ou a causa desta situação trágica do servo do Senhor? Naturalmente, Job estava alheio a tudo que se passava no céu. Mas no céu tinha havido uma reunião de Deus com os seus filhos, com os anjos. E Satanás tinha também tomado parte nessa reunião. E Deus chamou-lhe a atenção se ele tinha observado na terra o seu servo Job, que não havia homem semelhante àquele. E o diabo desculpou-se que Deus o tinha abençoado muito e por isso ele era um homem temente a Deus, mas se lhe tocasse em tudo quanto tinha, blasfemaria dele.
Pois bem, Deus permitiu que Satanás tocasse nas propriedades, na família, destruísse tudo. Tudo, e mesmo assim o servo de Deus, diz a palavra de Deus, que não pecou com os seus lábios. Eu creio que cabe aqui dizer as palavras de Jesus mais uma vez, que Satanás veio para matar, destruir e roubar. Este é o seu trabalho. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Há dois tipos de pessoas na Terra que seguem os seus senhores. Uns seguem a Satanás, mata, destrói e rouba por todo o mundo. Toda a violência, toda a história de destruição precede Satanás. E o outro grupo é um pequeno rebanho, de Lucas 12:32, que ouve a voz do seu Senhor e Salvador e o segue. Mas esse é um pequeno rebanho. Mas vale a pena, porque o mundo está no maligno, mas nós somos de Deus. Deus conhecia a fibra espiritual e moral deste seu servo Job. E no meio daquela calamidade, Job continuou a sua vida esperando que em Deus, no seu dia-a-dia, ele pudesse reconstruir a sua vida. Passado algum tempo, houve outra reunião semelhante no céu, com Deus e com os seus filhos, com os seus anjos. E Satanás veio também assistir a essa reunião e apresentou-se perante Deus. E Deus fez uma pergunta. Observastes tu a meu servo Job? Desta vez Satanás disse a Deus, pele por pele e tudo quanto tem, o homem dará pela sua vida. E disse-lhe, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. E desta vez Satanás feriu o servo do Senhor com uma chaga maligna, dos pés à cabeça, e tudo quanto levou, e quanto tinha já perdido, perdeu agora a sua saúde. E a sua própria mulher dizia para o seu marido, amaldiçoa a Deus e morre. Sabe o que é que nós entendemos desta escritura? Que há muitos servos de Deus diferentes, mesmo casais. Uns creem de todo o seu coração e outros não. Ou pode ser a mulher ou pode ser o marido. Entretanto, a sua esposa nada via ao longe, neste caso, como Job via. Ele próprio dizia, nu saí do ventre de minha mãe, nu para lá tornarei, o Senhor me deu, o Senhor me tirou, louvado seja Deus. Mas o caso agora era pior. Não foram somente os filhos e todas as suas possessões, mas agora foi a sua saúde. Em Job, capítulo 2, verso 1 ao verso 9, diz a Santa Escritura, vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse, de rodear a terra, passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Job, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem reto, sincero, temente a Deus e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Diga sem causa. Deus tinha permitido isto para provar a Satanás a fibra do seu servo. E eu creio que hoje ainda há casos semelhantes. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos seus ossos, e na carne verás se não blasfema na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até a alta cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse, ainda detens a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. A situação era de facto catastrófica. Depois de ter perdido tudo, perdeu a saúde, pegou num caco de telha para raspar
as feridas da sua pele. Como Satanás faz estas coisas para vergar os servos de Deus a dizer que Deus os deixou. Não é este o facto, este assunto. Deus permitiu para provar ao diabo que há homens e mulheres desta estirpe, ficando firmes, sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Eu pergunto, qual tinha sido o mal que Jó tinha feito para enfrentar estas situações? Esperava recuperar a sua vida e veio ainda ao pior, uma chaga incurável. Naturalmente, nem ele tinha feito algo que justificasse esta tragédia da sua vida, nem era tão pouco a vontade de Deus. Deus permitiu ao diabo fazer este trabalho de destruição para provar a fidelidade do seu servo, e Jó continuava alheio ao que se passava no céu. Eu creio que é justo dizer que, como Deus é soberano, nada permite que os seus servos, ou pode permitir, melhor dito, que os seus servos possam passar por coisas semelhantes. E ao saberem desta aflição de Jó, 3 amigos dele se vieram condoer do seu estado e todos ficaram mudos durante 7 dias e 7 noites, porque a sua dor era muito grande. Job 2, verso 13. Finalmente, Job falou para amaldiçoar o dia em que tinha nascido e que preferia nunca ter nascido. Job 3, verso 1 ao verso 26. Então foi a vez dos amigos apontar os seus pecados e o acusarem. Infelizmente, são muitos os juízes destes dias que estão preparados para acusar os servos de Deus quando estes têm algum problema. E estes são os que também creem em Deus. Mas logo mais começam a apontar que há na vida da tal pessoa ou pecado, ou desobediência de qualquer forma, por isso que lhe tem acontecido isso ou aquilo. E não conhecem a Sagrada Escritura e tornam-se juízes de coisas erradas. Eu creio que cada cristão que se preza do seu nome deve, com cuidado, evitar juízos prematuros dos problemas dos seus irmãos, porque creio que, se estudarmos com cuidado as Santas Escrituras, vamos nelas encontrar a permissão de Deus nas aflições que vêm a muitos servos do Senhor. Em Apocalipse 2, verso 10, o Senhor disse: nada temas das coisas que hás de padecer. De antemão, o Senhor fez saber a ele: nada temas das coisas que há de padecer. E esse padecimento ao longo da história da Igreja resultou em prisões, em mortes, em privações, como ainda hoje acontece nas nações islâmicas e comunistas e outras aflições por torturas, e até muitos chegam a morrer de morte violenta, como na chamada Santa Inquisição de Roma, de há vários séculos atrás. Em respeito a Saulo de Tarso, o Senhor disse a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Atos 9, verso 16. Então já temos aqui mais 2 respostas para evitarmos fazer juízos errados e pedir perdão a Deus, porque usa dizer-se, quando nós apontamos assim o dedo, temos os outros virados para nós. De maneira que estas Escrituras dão resposta para termos o devido cuidado de não incriminarmos as pessoas sem mais nem menos, porque a Deus pertence o juízo. O facto é que, pela natureza da luta espiritual, da vida e dos servos de Deus, ela só por si é um sofrimento mental muito grande e espiritual que muitas vezes afeta
o nosso sistema físico. Isto não pode ser posto de parte, e muito particularmente nos líderes. Eu e a minha família tenho passado por isso. Um dia tal foi a minha aflição, que estando eu à porta de uma pessoa que eu queria que de novo voltasse para Deus e o ia ajudar, isto no estado de Massachusetts, o meu vizinho passou por mim e disse-me alô. E eu disse alô. E diz ele, tu não me conheces? Não, não sei quem és. Era o meu vizinho. Tal era o meu sofrimento mental que eu tinha por causa da obra do Senhor para alguém recuperar almas para o reino de Deus. Entretanto, com esta passagem bíblica do Velho Testamento acerca de Jó, eu não quero dizer que todos passam pelas aflições idênticas, tendo Deus em vista um idêntico propósito. Mas sim, que Deus ainda pode permitir algo que concorra para a sua maior glória e bênção dos seus servidores. Finalmente, esta história de Jó prova a soberania de Deus, prova o seu poder, prova que há coisas nas intenções de Deus que desconhecemos totalmente. E também Jó não sabia o que se passava no céu. Podemos nós dizer que sabemos alguma coisa do que se passa no céu? Jó não sabia e tu e eu não sabemos das coisas que lá passam. Louvado seja Deus. E o facto é que as aflições e sofrimento do servo de Deus resultou em maior glória, maior abastança e mais exaltação, como se lê em Jó 42, verso 10 ao verso 17, que cada um pode ler em sua casa. E Deus virou o seu cativeiro quando orava pelos 3 amigos, seus acusadores. Até os amigos o vieram acusar. Isso que tem acontecido, Jó, é pecado na tua vida. Aí é. Deus falava de outra forma e dá-nos uma grande lição a ti e a mim. A Deus seja dada a glória, o louvor e a adoração, porque Ele continua em controle do universo. E até nenhum só cabelo da nossa cabeça cai sem a sua permissão. Daniel 3, 27 e Mateus 10 e verso 30. Por vezes há adversidades e aflições que nos acontecem e ficamos muito pensativos e até chamamos à memória a nossa consciência fazendo um profundo exame e por vezes até andamos pensativos ou desorientados com os acontecimentos. Contudo, temos ainda de Deus um bom conselho. Creio que, ainda que seja difícil de compreender, o Senhor diz em Efésios 5, verso 20, que em tudo devemos dar graças. Em Romanos 8, verso 28, afirma que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. E em Romanos 8, verso 18, diz que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E em Romanos 11, verso 34, diz ainda, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Tu e eu também não compreendemos. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? E o verso 36 afirma, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. E em tudo, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo Jesus. Se existe alguma intenção do Senhor no sofrimento ou padecimento dos servos de Deus, não podemos disputá-lo, mas clamar a Deus para que passem as calamidades e resistir a elas e até, se for o caso, devemos pedir a Deus o seu perdão por nossas faltas ou pecados, porque à parte das exceções à regra, todo mal procede de Satanás. De Deus, diz a Bíblia, vêm boas dádivas e dons perfeitos. Tiago 1 e verso 17. E nós paramos aqui por um momento.
Deus disse: eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15 e verso 26. Como está escrito, de Deus só vêm boas dádivas e dons perfeitos. Eu creio que também da parte de Deus para os homens, Ele nos concede direitos, mas também nos ensina obrigações. E é aqui que também temos que meditar e saber se a nossa vida está de acordo com a sua palavra. Este primeiro aspecto do nosso estudo acerca da fé, causas de enfermidades e mortes, não poderá ainda ser terminado, melhor dito, sem que sejam mencionadas outras passagens bíblicas, como por exemplo, a causa, em segundo lugar, e cura de um cego de nascença. Em João 9, verso 1 ao verso 3, os discípulos de Cristo fizeram-lhe a célebre pergunta: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais? Causas. Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Então temos aqui uma boa resposta para muitos casos por este mundo inteiro. Havia um propósito de Deus neste assunto, mas ninguém o sabia. Um dia a cura deste homem iria ser para a glória de Deus e confusão dos eminentes religiosos de Israel. Deus tinha isto, como usa dizer-se em inglês, em store. Tinha isto guardado para a hora própria. O facto é que Jesus curou este homem e da maneira como o curou, se fosse hoje um médico oftalmologista que visse o que Jesus fez, iria chamar a polícia para o mandar prender. Diz em João 9, verso 5 e verso 6, que Jesus cuspiu na terra, com a saliva fez lodo, untou os olhos do cego e lhe deu uma ordem: vai ao tanque de Siloé, que significa o enviado, e lava-te. E o homem foi e voltou vendo. Foi assim que Deus fez. Mas se um médico nestes dias visse que alguém fizesse uma coisa dessas a uma outra pessoa, iria chamar a polícia para prender tal pessoa. Mas Deus tinha reservado este assunto, ainda para te responder a ti e a mim, nestes dias, além da resposta que deu aos eminentes fariseus e aos discípulos de Cristo. É claro que este milagre causou muita celeuma e muita alegria na família. E até os conhecidos se interrogavam se realmente era ele o que de antes estendia a sua mão como cego para pedir esmola. E quando o caso chegou aos senhores religiosos, o fim deste homem foi ser expulso da sinagoga, agora com os seus olhinhos abertos. Os senhores da sinagoga, em vez de dar graças a Deus por um milagre de cura, ainda expulsaram este homem. Não sem que antes este homem ter dado uma das boas lições de moral aos senhores teólogos. E por cima de tudo, o milagre foi feito ao sábado. Assim diz a palavra de Deus em João 9, 24 a 41, que qualquer um de nós pode ler em sua casa. E nós perguntamos: quem compreendeu o intento do Senhor na história de Job e na história deste cego de nascença? Quem é que compreendeu o intento do Senhor? Estava reservado para a sua glória e para a bênção das pessoas. Assim, realmente, somente o sabemos porque as respostas estão na Bíblia Sagrada. E em relação com as histórias de todos nós,
fazemos uma pergunta. Por que passamos nós muitas vezes por dificuldades? Têm elas a permissão de Deus ou são pecado na nossa vida? Como tenho dito, muitos juízos há por este mundo e tem havido ao longo da história e etc. O problema é que elas não estão escritas na Bíblia. Por isso devemos ter o cuidado de não nos apressarmos em fazer juízos errados que nos podem trazer problemas. Porque ousa dizer-se, como disse há pouco, quando apontamos o dedo aos outros, temos três virados para nós. Terceiro exemplo sobre este assunto está na cura e morte, na cura, melhor dito, na ressurreição, na morte e ressurreição de Lázaro. Diga Lázaro. Foi um homem que existiu e que, quando foi sepultado, Jesus estava longe. E quando Jesus chegou, o corpo já cheirava mal. Em 1 João 11, verso 1 ao verso 6, relata a história desta família de 3 pessoas, Lázaro e suas 2 irmãs. Havia uma grande amizade entre Jesus e esta família. Lázaro adoeceu e as suas irmãs mandaram-lhe dizer a situação do seu irmão. Eis que estava enfermo, aquele que tu amas. Quando a notícia chegou a Jesus, o Senhor disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, quem é que tinha pecado? Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Diga, para a glória de Deus. Diz no verso 4. E de propósito, o Senhor ficou ali ainda mais 2 dias, diz o verso 6. Finalmente, Jesus deixou que Lázaro morresse e somente depois voltou para atender o pedido das irmãs de Lázaro. E naturalmente já tinham feito o funeral. Quando o Senhor ali chegou, já cheirava mal, já era de 4 dias. Fazemos uma pergunta. Quem conheceu o intento ou propósito do Senhor se demorar mais 2 dias? O Senhor diz que era para a glória do Senhor. Deus sabe o que faz com os seus supostos atrasos. E nós muitas vezes não entendemos e nos afligimos mais com as respostas supostamente demoradas do Senhor. E o diálogo de Cristo com aquela família e naturalmente outros amigos começou. E chegou o tempo de Jesus proclamar, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Verso 25. Então finalmente usou Jesus, aquela história da morte e ressurreição de Lázaro, para dizer que eu sou a ressurreição e a vida. Deus usou aquela história e deu vida a Lázaro. Então começou a vir a multidão de amigos. E todos choravam, e até Jesus chorou. O segundo se entende por causa da incredulidade do povo presente, que não daria o real valor à pessoa excelsa de Jesus, versos 33 a 36. Então foi a altura do Senhor ir ao cemitério, ir ao sepulcro, executar um milagre para a glória de Deus. Diga para a glória de Deus, que tudo concorra para a glória de Deus com uma bênção maior. E então o seu amigo foi ressuscitado, porque Jesus disse, Lázaro, sai para fora. Havia um propósito divino na demora de Jesus. É que ele estava mesmo morto, já cheirava mal. Mas a sua alma, melhor dito, o seu espírito não estaria por longe. Bem, quanto longe seria entre Jesus e o céu, onde estaria Lázaro ou estaria por ali? É claro que a gente não sabe, mas não estaria longe para Jesus. Porque ele disse, se Lázaro sai para fora, e imediatamente Lázaro saiu. Finalmente diz o verso 45, que muitos, pois, diante dos judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Este milagre da ressurreição de Lázaro começou a ser motivo
da conversão de muita gente. Mas se Lázaro não tivesse morrido, não haveria conversões. Mas depois de verem um milagre, creram em Jesus e muita gente se converteu. Quem entendeu o intento, o propósito do Senhor? Ou quem entenderá ainda? Diz ainda em João 12, verso 11, que muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para a salvação de almas, para que as pessoas possam louvar a Deus pela autoridade do nome da pessoa, do seu Santo Filho. Pergunto, por que o Senhor não atendeu imediatamente ao pedido das irmãs Lázaro? A resposta é: quem compreendeu o intento do Senhor? E a Deus toda a glória. As demoras de Deus são as suas horas certas. Não devemos desesperar, mas esperar na hora de Deus, que pode não ser a nossa hora, quando a gente quer, e passar por problemas, porque já passou por eles. As irmãs Lázaro passaram por eles, muitos outros passaram por esses problemas, mas na hora de Deus, o Senhor ali estava. Quarto exemplo, encontra-se na morte de Dorcas, em Atos 9, 33 a 42. Segundo estas escrituras, esta irmã na fé estava cheia de boas obras. Socorria a todas as viúvas, pobres e necessitadas, com os seus trabalhos de costura e esmolas, fazendo-lhes vestidos e túnicas. Mas veio o dia em que ela enfermou e morreu. E foram chamar o apóstolo Pedro. Eu não sei quanto tempo demorou o apóstolo a chegar, mas o facto é que ela morreu. E prepararam o seu corpo para o funeral. E quando Pedro chegou e viu o aparato para o funeral, mandou que todas elas saíssem daquele quarto e, posto de joelhos, disse àquele corpo: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E, chamando os santos e as viúvas, lhe entregou viva. O espírito não estaria por longe. Pedro simplesmente disse: Tabita, levanta-te. Onde estava o espírito dela? Estava morta. Isso está escrito, que ela estava morta. E o verso 42 diz que fez notório, este assunto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Diga, e muitos creram no Senhor. Quem conheceu o intento do Senhor? O facto é que, com estas intenções de Deus, em permitir as enfermidades e morte, elas resultaram em milagres de ressurreição e conversão de muitas almas para os seus servos. E nós, de momento, vamos fazer uma pausa e já voltamos. Amém e amém. Deus disse: Eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Meus amados, o resultado deste milagre de Dorcas ou Tabita foi, como diz no verso 42, que isto foi notório a toda a Jope, e muitos creram no Senhor. O Senhor diz: Eu sou o Senhor que te sara. Ontem, hoje e para sempre, Deus nunca muda. De Deus só vêm boas dádivas e dons perfeitos. E Deus responde no seu tempo e permite muitas coisas que a gente não entende. Quem conheceu o intento do Senhor, o facto é que, com estas instruções, ou intenções, melhor dito, em permitir as enfermidades e morte, elas resultaram em milagres de ressurreição e conversão de muitas almas para o reino de Deus. Quinto exemplo, encontra-se precisamente no mesmo capítulo, em Atos 9, 32 a 35, com uma pessoa chamada Enéas. Na obra da missão, quando Pedro passou por Lida, encontrou ali um homem cujo nome era Enéas. Este já havia 8 anos que estava numa cama enfermo e, por cima de tudo, era também paralítico.
E Pedro, ao ver este homem neste estado, diz: Enéas, Jesus Cristo dá saúde. Mas olha, amado, já havia 8 anos que estava nesta situação. Jesus Cristo dá saúde. Levanta-te, faz a tua cama. E logo se levantou. As palavras são papapahili que arabaili. São demasiadamente simples, mas eram sinceras e poderosas. Jesus Cristo dá saúde. E na mungo sababá. E nós proclamamos as mesmas palavras para ti. Se é esse o caso que você esteja doente, Jesus Cristo te dá saúde. Porque eu sou o Senhor que te sara, o mesmo que não muda. E Ele ama os pecadores até ao ponto de dar a sua vida pelos pecadores para os salvar. Creia de todo o seu coração de que o Senhor fará mais e melhor, ou mais abundantemente além do que sabemos pedir ou pensar. Sabemos nós o que aconteceu. Todos os habitantes daquelas vilas, que eram de Lida e Sarona, se converteram ao Senhor, como diz em Atos 9 e verso 35. E pergunto, quem conheceu os intentos do Senhor em permitir aquela enfermidade tanto tempo? Vamos ver se a gente aprende alguma coisa do que está escrito. A enfermidade saiu no tempo de Deus, mas ele sofreu 8 anos até que chegou o seu tempo. E a Deus toda a glória. Entretanto, ninguém deve aceitar, de forma alguma, uma enfermidade como sendo uma dádiva de Deus. De forma alguma. Porque de Deus só vêm boas dádivas e dons perfeitos. Se alguém está enfermo, porque há razões daquelas que temos vindo a falar, ou pecado na sua vida, ou permissão de Deus. Porque de Deus só vêm boas dádivas e dons perfeitos, como está escrito em Tiago 1, e verso 17. Temos ouvido essa história da religião romana, porque é da vontade de Deus que você esteja doente. Nós não damos graças a Deus por uma doença que não é da vontade de Deus. Só pode ser até ao ponto em que Deus a cura e nos mostra conforme a Bíblia Sagrada. E além disso, de forma alguma aceitamos que as doenças são uma dádiva de Deus. De forma alguma, mas sim de Satanás, conforme ele fez ao seu servo Job. E também Jesus levou no seu corpo as nossas doenças. Diga, Jesus Cristo levou no seu corpo as nossas doenças. Mateus 8, verso 17. Por isso devemos resistir à doença, como está escrito na palavra de Deus, para receber de Deus a nossa cura. E se tivermos pecado, devemos confessá-lo e nos arrepender desse pecado. Porque se Ele levou as nossas doenças, eu não devo levar. Louvado seja Deus. Segundo os parâmetros bíblicos, existem pelo menos 4 coisas relacionadas com a doença e com a cura. Primeiro, a evidência da doença é que ela causa dor, sofrimento, portanto ela existe. Segundo, é que o doente, ao ouvir o que Deus afirma em sua palavra, resiste à enfermidade, declarando que Jesus Cristo levou no seu corpo aquela doença e que pelas suas feridas fomos sarados. E isto é uma proclamação de fé. Jesus levou, eu não tenho que levar, ele deu-se curado. Primeiro de Pedro 2, e verso 24. E em terceiro é que a vontade de Deus é curar os enfermos. É da vontade de Deus curar os enfermos. E que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. E finalmente é isto que Deus afirma já desde o Velho Testamento, que diz: eu sou o Senhor que te sara. Portanto, passamos a Deus segundo a sua palavra. Senhor, sara-me. Senhor, cura-me. Senhor, perdoa-me. Com um coração sincero. Quarto lugar, é que Deus nos pode curar se cremos nele. Mas muitas vezes isso somente acontece no tempo de Deus e não no nosso, como temos verificado nas suas palavras. Porque sem o que possamos saber, existem propósitos para esse fim.
Eu creio termos meditado o suficiente para entendermos, para ficarmos esclarecidos acerca do primeiro aspecto deste estudo, ou seja, a questão da fé, da cura, das causas da enfermidade e cura dos crentes e descrentes, etc. E vamos continuar. Naturalmente, como foi já esclarecido, todos os que foram curados e ressuscitados voltaram a morrer para satisfazer a lei universal de voltarmos ao pó, porque do pó fomos tomados. O segundo aspecto do estudo, a autoridade da palavra de Deus e a sua solução. Crer ou não crer, eis a questão. A autoridade da palavra de Deus e a solução. Ao começar este segundo aspecto do estudo, eu quero deixar bem compreendido que existem coisas fundamentais a considerar e que somente quando a nossa vida estiver de acordo com a vontade de Deus, então poderemos clamar a Deus e receber de Deus o que realmente o Senhor afirma na sua palavra, e também existem exceções. A lei universal é, como já temos dito, que o Senhor disse a Adão que ele havia de voltar ao pó porque dele foi tomado. Mas Adão viveu 930 anos. Gênesis 5 e verso 5. Mas também Noé morreu com 950 anos de idade. Gênesis 9, verso 29. E passada aquela geração, a vida começou a encurtar drasticamente. Mas quando Abraão foi chamado por Deus, ele ouviu de Deus que em boa velhice seria sepultado. Em Gênesis 15, verso 16, e em Gênesis 25, verso 7 e verso 8, afirma que ele morreu de boa velhice. E farto de dias, tinha atingido 175 anos. Boa velhice, mas encurtada, de 950 anos, e houve outro que viveu 969, para 175, e já naquela altura era boa velhice. Contudo, no tempo de Moisés, a vida foi ainda muito mais encurtada por Deus para 70 anos. E se alguém, pela sua robustez, chegaria aos 80 anos, o melhor deles seria canseiro e enfado. Salmo 90 e verso 10. Portanto, a nossa existência são 70 anos e devemos estar com isso contentes. E alguns chegam a passar os 100 anos de idade. Entretanto, o pecado encurta a vida do pecador. No Salmo 55, verso 23, diz que os homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias. Contudo, neste assunto, acerca da cura, eu, em outro problema que nos afeta, o elemento da fé é de importância capital. Crer ou descrer, eis a questão. Porque, como já foi mencionado atrás, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que a Deus se chega creia que Ele é galardoador dos que o buscam. E a fé só vem por ouvir a palavra de Deus, como está escrito em Romanos 10 e verso 17. Há muita gente que diz que tem muita fé, são religiosos e não têm conhecimento da palavra de Deus, mas aquilo já sai pela boca fora normalmente. A fé só vem por ouvir a palavra de Deus, Romanos 10 e verso 17. Porquê? Porque é a palavra de Deus que nos narra a autoridade divina, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fará. Portanto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E nesta conjuntura, e para obtermos as bênçãos de Deus, precisamos de pôr em prática algumas coisas fundamentais, tais como, primeiro, ouvir a palavra de Deus é fundamental.
Segundo, crer no que Deus afirma é fundamental. Terceiro, praticar e confiar no que Deus nos ensina é fundamental. Quarto, pôr Deus à prova é também fundamental. Até porque o Senhor é o Senhor que afirma em Malaquias 13, verso 10, e depois fazei prova de mim. O Senhor manda prová-lo. Também no Salmo 34, verso 8, afirma, provai e vede que o Senhor é bom. Isto é fundamental. E Deus continua a falar nas suas palavras, tanto ontem como hoje, e diz, eu sou o Senhor que te sara. Portanto, busque, se for o caso, busque de Deus a sua cura, porque você tem direitos legados por Deus. Na cruz do Calvário, Jesus levou as nossas enfermidades sobre o seu corpo, para que, mortos para o pecado, possamos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Então, a sua palavra tem autoridade, tem poder. Quando o médico e o remédio falha, ainda existe a esperança da autoridade da palavra de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Amém. E se você chegou aos 70 anos, dê graças a Deus. A oração a Deus não pode ser eficaz sem obter a resposta, se não cremos que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Muitos têm encontrado a Deus nas suas aflições com uma bem pequena oração, por exemplo, na história do publicano e do fariseu. Jesus contou isso no capítulo 18 de Lucas, que o publicano e o pecador foram ao templo. E o publicano fez uma oração e o outro fez uma oração diferente. O pecador disse, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Essas poucas palavras foram o suficiente para que Jesus deixasse na história da Bíblia que esse homem foi justificado por aquelas poucas palavras. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Porque o fariseu era um homem orgulhoso e fez uma oração que o pobre do pecador começou a olhar, ai de mim, meu Deus, eu não sou nada do que este homem está falando. Resta-me a misericórdia de Deus. E o religioso fez a sua oração e ficou com ela. Mas o publicano fez a sua oração e Deus lhe respondeu. Tem misericórdia de mim, pecador. E a misericórdia triunfa do juízo. E nós aprendemos também que existem exceções à lei, ou a leis fundamentais e complicadas, com uma simples oração de fé, mas muito profunda e eficaz. Devemos fazer da mesma forma. Quando nós não soubermos mais nada para dizer a Deus, façamos a oração do pecador e digamos, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. As Escrituras afirmam a autoridade e o poder de Deus. Ouvindo a nós, da mesma forma, seremos também abençoados. A Escritura afirma que ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Salmo 36 e verso 9. E era isto que existia naquele eminente fariseu. Assim, quando Israel peregrinava no deserto, este povo clamava a Deus nas angústias e Deus os livrou das suas necessidades. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou da sua condenação. Diz o Salmo 107, verso 19 e verso 20. Este povo era uma nação em marcha para a terra prometida e eram cerca de 3 milhões de pessoas.
Não eram 300, nem 300 mil. Eram, na minha perspectiva, eram mais de 2,5 milhões de pessoas. E não tinham qualquer conforto, nem casas de banho, como nós, nem hospitais, como nós, nem médicos, mas viviam em tendas. E Deus não muda nem a sua palavra. Se crermos na sua palavra, poderemos receber de Deus o favor divino, porque a sua palavra é espírito, é vida, é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. A sua palavra é como uma espada aguda de 2 fios que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos do coração. O Senhor enviou a sua palavra e os sarou. Em Números 23, verso 19, diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou faria ele e não o confirmaria. Nós nada perdemos, melhor dito, em crer no poder de Deus. Antes, porém, o Senhor honra a fé simples dos homens em angústias, como ouviu a voz daquele pecador, daquele publicano no templo. Na visão de Deus, que Deus deu ao seu profeta Jeremias, o Senhor disse: viste bem, Jeremias, porque eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Eu velo pela minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1, verso 12. Deus cumpre o que diz. Eu sou o Senhor que te sara. Exerça a fé na sua palavra. E Deus falou. E Ele vela pela sua palavra para cumprir. Portanto, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E para Deus não há acepção de pessoas. Atos 10, verso 34. Ontem como hoje, para Deus não há acepção de pessoas, uma alma só. Vale mais do que o mundo inteiro. Disse Jesus lá em Marcos capítulo 8, verso 34 ao verso 37. Com as devidas exceções, como temos dito antes, não devemos aceitar as doenças como coisa normal da vida e ficar com elas como companheiras. Elas não são boas companhias. Antes, porém, devemos repreendê-las e expulsá-las. E clamar a Deus por misericórdia e libertação, porque finalmente Deus não negará bem a alguns aos que andam na retidão. Salmo 84 e verso 34, se a minha memória está correta. A palavra de Deus tem poder. Ela é espírito e vida, como diz em João 6 e verso 63, e Tiago 1 e verso 17 afirma que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descende do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus não muda, meu amado. A razão de eu chegar a si é porque o Senhor me tem dado vida. Depois dos 70 anos cheguei aos 80 e continuei pregando e o Senhor não me levou, e passei os 86 e o Senhor não me levou, e eu vou a caminho dos 87 e ainda estou a levar-lhe a palavra de Deus para que você creia e receba o seu milagre, porque Deus não muda. O desejo do Senhor para com os que nele creem é que essa vida seja próspera. O diabo veio para matar, destruir e roubar. Jesus veio para que tenhas vida e vida com abundância. Vida saudável. O Senhor veio desfazer as obras do diabo. 1 João 3 e verso 8, ele veio matar, destruir e roubar. Portanto, vamos resistir-lhe com essas más companhias, que ele atormenta as pessoas, recebendo a nossa cura pela fé em Deus e na sua palavra. Porque finalmente o Senhor continua a dizer: eu sou o Senhor que te sara. E 1 Pedro 2 e verso 24,
O Senhor diz que levou no seu corpo as nossas enfermidades e pelas suas feridas fomos sarados. Diga com a sua boca, nós fomos sarados no Calvário. A palavra de Deus tem poder. Jesus, ao libertar o endemoniado com a autoridade da sua palavra, diziam dele, que palavra é esta que até aos espíritos imundos manda, com autoridade e poder, e eles saem. Lucas 4, 35 e 36. Faça da mesma forma e diga, ó Deus, salva-me, ó Deus, liberta-me, ó Deus, cura-me por misericórdia. E Pedro, nos primórdios do cristianismo, deu testemunho do milagre que no nome de Jesus Cristo tinha sido feito a um paralítico desde o ventre da sua mãe, usando a autoridade da sua palavra e falando do nome de Jesus e dizendo, prata e ouro não temos, mas o que temos isso te damos, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e foi para dentro do templo saltando, orando e louvando a Deus. E Deus é o mesmo Senhor. E disse Pedro, pela fé no seu nome, Deus fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. Portanto, a fé, que é por ele, deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Atos 3, verso 16. Diga, perfeita saúde. A palavra de Deus fortalece. Salmo 119, verso 28. A palavra de Deus vivifica. Salmo 119, verso 50. A palavra de Deus é muito pura. Salmo 119 e verso 140. A palavra de Deus santifica. João 17 e verso 17. A palavra de Deus salva. Romanos 1 e verso 16. A palavra de Jesus Cristo, ela é a mesma para todas as gerações e não pode ser alterada. E Jesus Cristo é a palavra de Deus. Deus feito carne, o Verbo divino. Apocalipse 19, verso 13 e São João 1, verso 14. Ele levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. 1 de Pedro 2, e verso 24. A palavra de Deus tem a solução, tem a cura das nossas enfermidades. Quando tudo falha, Deus não pode falhar. A palavra de Deus não é uma literatura vulgar como a dos homens. Ela revela o poder de Deus e quando exercemos fé de que Deus fala, que Deus diz, podemos receber o que Deus nos promete na sua palavra. Eu sou o Senhor que te sara e para Ele não há acepção de pessoas. Factos são factos. Eu creio que as coisas que na Bíblia aconteceram são verdadeiras e que Deus ainda hoje faz milagres. Portanto, apliquemos a fé na palavra de Deus e no Deus da palavra e veremos o resultado. E em São Mateus 8, verso 1 a verso 13, revela, um centurião chegou-se a Jesus e lhe disse, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E agora toma atenção ao que disse o centurião. O centurião respondeu e disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e meu criado sarará. E é esta palavra que está chegando ao seu lar. A palavra de Deus que é espírito e que é vida e que tem poder para libertar, para curar e para salvar. Pois bem, naquele diálogo Jesus comentou, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Para este homem bastava a autoridade, tatai, da sua palavra. E disse o Senhor a centurião, vai como creste seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Fé na palavra e no Deus da palavra. E o criado sarou porque o centurião foi interceder pelo seu criado. Aquele homem simplesmente creu na palavra dita por Jesus, que tinha poder de curar, e isso aconteceu. E nem Jesus Cristo, tampouco, entrou na sua casa, mas
Nem a palavra, nem Jesus jamais mudam. Hebreus 13 e verso 8. Jesus não foi à casa daquele homem, mas enviou a autoridade da sua palavra. Enviou-lhe a sua palavra. Enviou-lhe a sua palavra através daquele homem. E a palavra de Deus tem autoridade. Assim, para finalizar, em Hebreus 4, verso 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus tanto faz milagres na parte espiritual como na parte física das pessoas. Sabemos nós que Jesus curou o criado daquele homem à distância. E é isso que nós estamos aqui proclamando dos Estados Unidos. A palavra de Deus, e ela chega a muitos lugares do mundo onde se fala a nossa língua. E agora nós temos terminado esta segunda parte deste estudo sobre a cura divina. E como disse no princípio, vamos orar uns pelos outros para que sareis. Ponha as suas mãos sobre as minhas mãos, porque eu vou orar ao Senhor em nome de Jesus. E em nome de Jesus, meu querido Deus e Pai, temos proclamado as Sagradas Escrituras e a autoridade da Tua Palavra. E em nome de Jesus colocamos as nossas mãos sobre aqueles que creem, para que o Senhor responda ao clamor das suas aflições. E como no passado o Senhor diz: eu sou o Senhor que te sara. Este querido Deus diz as mesmas palavras hoje: eu sou o Senhor que te sara. Seja ela de coração, seja dos intestinos, seja dos estômagos, seja das pernas, seja dos braços, seja da cabeça, seja da boca, seja dos olhos, seja dos ouvidos. Em nome de Jesus, Deus diz: eu sou o Senhor que te sara. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles recuperarão. O Senhor Deus cura segundo o seu poder. E pela autoridade da palavra de Deus decretamos em nome de Jesus cura para estas almas segundo a tua palavra. Pedimos a Deus que o Senhor use a cura para a sua glória e para o louvor do seu nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E nós temos terminado a segunda parte deste estudo sobre a cura divina. Se Deus quiser, iremos ao próximo e até lá, se Deus quiser, que o Senhor vos abençoe. Amém e amém.